A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 4, versículo 1. A epígrafe dessa palavra diz bem assim: o sacrifício pelos pecados por ignorância do sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: fala ao Senhor, filho de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles os que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor. Como oferta pelo pecado, trará o novilho à porta da tenda da congregação. Perante o Senhor porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imorará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergerá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre o chifre do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre as estranhas e toda a gordura que está sobre as estranhas, como também os 2 rins e as gorduras que está sobre eles, e junto ao lombos e o redenho, sobre o fígado como os rins tirará. Como se tira os 2 novilhos de sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, a estranha e o excremento, a saber, o novilho todo, leva-lo afora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e a queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Aqui nesta palavra vem falando sobre o sacrifício pelo pecado por ignorância do sacerdote. Ali o sacerdote, se ele fazer algum pecado, alguma culpa de pecado por ignorância, se ele for ignorante nas coisas que ele estiver fazendo, ele vai ter que entregar o sacerdote diante do Senhor. E Deus, ele vai responder naquele coração daquela pessoa. E o Senhor, ele vai repreender, o Senhor, ele vai livrar ele pelo pecado. Mas se ele entregou o sacerdote, se ele entregou o sacrifício diante do Senhor na congregação, na igreja, e ali ele vem respondendo através da palavra da congregação, será réu diante das culpas que ele foi feito. Ele vai ser impune de todos os pecados, de todas as coisas erradas que ele fez naquele lugar. Mas a palavra de Deus vem dizendo que se a palavra de Deus não responder, porque ele não foi impune pelo pecado que ele fez naquele lugar, na congregação, pela ignorância que ele fez ali naquele lugar. Todos nós temos algo que nós fazemos de ignorante, mas nós temos que entregar o nosso sacrifício a Deus. Nós temos que entregar nosso sacrifício na congregação do Senhor. E diz mais aqui na palavra de Levítico capítulo 4, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Olha o que está dizendo. Se algum desses sacerdotes fazer por ignorância nos mandamentos do Senhor, levar ao Senhor contra o Senhor, olha o que está dizendo, levar contra o Senhor, fazer maldade com os mandamentos contra o Senhor, esse será réu, esse será culpado pelas culpas do que fez, pelos mandamentos, pelas ordens dos mandamentos do Senhor.
Nós não podemos fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor através da palavra, através dos mandamentos. Vem dizendo que quanto mais a gente andamos na presença dele, obedecendo a voz do Senhor, Deus ele vai nos honrar, vai nos abençoar, vai nos fortalecer. Nós não podemos fazer coisas erradas diante dos mandamentos do Senhor. Nós temos que andar reto nos mandamentos do Senhor, obedecendo a voz de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, que é êxito em nossos corações. Assim como Levítico, como Moisés, Josué, andava em obediência aos mandamentos do Senhor, nós não podemos ser diferentes, nós temos que andar reto na palavra de Deus, andar reto nos mandamentos do Senhor dia após o outro. Levítico capítulo 4, versículo 3 diz: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Se o sacerdote, ele ungido do Senhor, for pecar, se for pelo escândalo do povo, esse sacerdote, ele tem que levar no altar um sacrifício vivo, para que o Senhor venha responder o sacrifício dele, que o Senhor venha abençoar a vida do sacerdote, porque ele errou, mas ele reconheceu o seu pecado. A gente, quando erra e reconhece o nosso pecado, e quando leva o sacrifício a Deus, o sacrifício na congregação, Deus ele vai responder. E ali eu creio que Deus ele respondeu o sacrifício daquele homem. Eu creio que Deus ele responde o sacrifício de cada um de nós, quando a gente entregamos na mão do Senhor. Quando a gente entregamos na mão dele, ele vai responder, ele vai nos abençoar, ele vai nos fortalecer. Ele vai nos honrar através da tua palavra. E diz mais em Levítico capítulo 4, versículo 4: trará o novilho à porta da tenda da congregação. Perante o Senhor porá a mão sobre a cabeça do novilho, e o imorará perante o Senhor. E ainda imorará perante o Senhor. O sacrifício vai ser aceito diante do altar do Senhor. O sacrifício tem que ser aceito diante de Deus. O sacrifício que eu e você oferecemos a Ele, temos que ser aceito. Porque Deus ele quer receber o nosso sacrifício. Deus ele quer atender o nosso sacrifício a Ele dia após o outro. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Levítico capítulo 4, versículo 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Ali, depois de ele ter matado o animal, ele molhará o dedo no sangue e por 7 vezes perante o Senhor, ele molhará o véu do altar, o véu de sacrifício ao Senhor, e ele vai entregar o melhor sacrifício a Deus, e Deus ele vai responder, ele vai aceitar aquele sacrifício, porque ele está fazendo sacrifício reto ao Deus vivo. Ele está levando o sacrifício dele, o que ele fez de errado, a Deus. É assim a nossa vida, nós temos que entregar, molhar 7 vezes o véu, para que Deus venha atender o nosso sacrifício, a nossa oferta diante dele. Como esse homem, como esse sacerdote, ele molhou 7 vezes o véu, e Deus atendeu a voz dele. A nossa vida não tem que ser diferente. A nossa vida diante do Senhor, ele tem que ser aceito diante do Senhor. O Senhor tem que atender o nosso clamor diante dele, para que ele venha responder o nosso sacrifício vivo diante do Senhor. E Deus venha atender e trazer a resposta certa em nossos corações, vivamente,
Levítico capítulo 4, versículos 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre o chifre do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar e o holocausto que está à porta da tenda da congregação. Esse sacrifício, ele está cada dia sendo atento e ouvindo, obediente à voz do Senhor. O profeta ali, ele entregou o sacerdote e aromático, chifre do altar, o incenso, tudo que ele fez, ele entregou na mão do Senhor. Tudo que ele fez ali, ele entregou para Deus. Quando a gente entregamos tudo na mão de Deus, Deus ele vai responder. Deus ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar. E eu creio que Deus está honrando e está abençoando o coração de cada um de vocês. Levítico capítulo 4, versículo 8. Toda a gordura do novilho do expiação tirará dele a gordura que cobre a estranha e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre ele junto ao lombo, e a retenho sobre a fígado com a rins tirá-lo-ás. Como se tira os novilhos do sacrifício pacífico, o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Aqui nestas palavras, o Senhor ele vai atender o cramo, a gordura, tudo que ele entregou, os rins, todas as da parte do corpo do novilho, do animal que ele matou, tudo que ele fez ali diante do altar, ele entregou na mão do Cordeiro do Senhor. Quando a gente entregamos algo na mão do Senhor, nós temos que esperar. Eu creio que ele atendeu, ele abençoará o coração de cada um. E assim como a palavra de Deus está dizendo aqui, ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai abençoar a sua oferta de animais, sacrifício. Ele vai receber o seu sacrifício. O Senhor ele vai receber o sacrifício de cada um de vocês que entregou na mão dele. Seja de animal, seja de sacrifício de adoração, de oração da palavra de Deus. Entrega o seu melhor sacrifício a Deus, para que Deus ele venha atender o seu sacrifício, para que Deus venha atender a tua palavra diante dele. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que quanto mais a gente entregamos a Deus, mais Deus ele vai atender, vai responder, vai nos abençoar. Levítico capítulo 4, versículo 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Ali, nessa palavra, ele está dizendo cinza, será lançado, aonde que lança a cinza? A cinza ali na palavra de Deus significa o lugar de desprezo, o lugar de desonra. Mas aqui nesse momento, a cinza que está dizendo é o lugar que ele vai entregar a sua oferta, para que Deus venha atender o clamor, para que Deus venha atender a oferta daquele homem. E eu creio que Deus ele vai atender a sua oferta, porque você entregou na mão dele, e ele vai trazer no teu coração todas as ofertas agradáveis ao Senhor. Se você tem algo para entregar a Deus, entrega com o melhor coração. Entrega a sua melhor oferta a Deus. Entrega a sua melhor resposta para Deus, porque Deus ele vai te responder através desse seu sacrifício. Deus ele vai responder nesse momento como você está entregando a Ele. A tua melhor resposta, o teu melhor sacrifício a Deus. Deus ele vai atender no seu coração, porque Deus conhece o desejo do teu coração. Eu creio que nesse momento Deus tem algo para te dizer. Entrega o seu melhor sacrifício.
para que Deus venha perdoar os seus pecados, para que Deus venha perdoar as suas falhas, para que Deus venha perdoar aquilo que você fez de errado nesses dias, para que Deus venha te honrar, venha te abençoar, venha te fortalecer. Esta não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Que Ele abençoa as ofertas de cada um. Ele vai abençoar a sua oferta, Ele vai abençoar a tua resposta. Porque você está entregando na mão dEle. Você está entregando na mão do Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que toda a resposta do Senhor venha ser realizada. Realizações de sonhos, realizações de projetos. Vai ser realizado sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso que eu venho trazer no teu coração através desta palavra. E eu acredito que algo bom vai acontecer sobre a sua casa, amém, irmãos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor, amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre, amém, irmãos?